Talvez para você o cenário também seja de escassez. Você deve olhar para um lado e para o outro e não ver solução. E o pior de tudo, com o passar do tempo, as coisas só pioram. Parece que as portas se fecharam para você. E não há nenhuma expectativa. É um cenário desértico. E você já não sabe mais o que fazer. Você tem andado por fé, você tem acreditado, mas nada parece mudar. E não há o que você faça para fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes eu sei que parar parece ser a melhor opção, mas eu vim aqui te dizer, olha só, a tua resistência te levará ao lugar da bênção que Deus tem para a tua vida. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Vendo com os Olhos Espirituais. A mensagem encontra-se em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Eu sei que se nós andarmos pelo que vemos, nós já teríamos desistido há muito tempo atrás. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu não paro, porque eu não me movo pelas coisas que eu estou vendo, mas pela fé que me movimenta e que me faz seguir e não desistir. E eu também sei que é muito difícil seguir em frente em meio a um cenário de escassez, mas sabe o que eu aprendi nesse tempo de tanta dificuldade? É que parar não é uma opção. Ou você segue, ou você segue. Eu sei que à medida que você segue, você se aperfeiçoa e você melhora dentro de um cenário, mesmo que seja desértico. Eu sei que se você mudar a sua perspectiva, você vai enxergar a mão de Deus em tudo. Você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver o trabalhar de Deus e o agir de Deus nesse cenário de escassez. Você vai entender que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e você vai entender de verdade que Deus ele tem um propósito nesse tempo de espera. Deus ele tem um propósito nesse tempo de escassez. Deus ele tem um propósito e ele está trabalhando para cumprir a promessa. E eu quero contribuir para o cumprimento da promessa. E você tem que ter essa mente, Senhor, eu quero contribuir para o cumprimento da promessa. Então, ao invés de você resistir a essa aprovação, você se sujeita a Deus nela e cresce em graça, em conhecimento, se posiciona da maneira que Deus quer que você esteja. Talvez o tardar da promessa seja essa resistência em estar posicionado. Mas se você perseverar, se você persistir, se você não desistir, você vai chegar. Jacó, ele cavava poços e sempre tapavam os poços. Mas Jacó não desistia. Agora imagine, Jacó, ele não desistia até que ele chegou a um lugar em que o seu poço ele não foi tampado, em que aquele poço deu água e ali Jacó pôde ficar. Agora imagine se Jacó ele não tivesse persistido, ele não tivesse perseverado, ele resolvesse entrar em conflito e lutar. Ele ia estar em um cenário difícil de avançar, de crescer. Ele ia ser paralisado pelas circunstâncias, mas não. Jacó ele sempre estava disposto a recomeçar. E é isso que você tem que estar disposto a recomeçar, porque se Jacó ele para, se ele desiste, ele não chega ao lugar onde Deus iria prosperá-lo e abençoá-lo. A tua resistência vai te levar ao lugar da bênção. Se você não parar, talvez Deus ele tá estreitando o caminho e apertando as coisas para que você saia do lugar onde você está e você vá até o lugar que Deus deseja que você esteja. Então, às vezes, Deus usa essas circunstâncias para te mover em direção ao propósito, exatamente onde o Senhor quer te abençoar, à medida que o Senhor quer te abençoar. Aí você tenta uma coisa, você tenta outra, não dá certo, mas você não pode desistir, porque uma hora você vai chegar no lugar, na posição que Deus quer que você esteja, e aí as bênçãos virão. Mas se você parar, se você desistir, você não vai chegar. Você vai viver prostrado, você vai viver decepcionado. Aí eu te digo, é difícil continuar? É. Pior ainda é nunca chegar. Então não desista, não pare, porque Deus tem sempre o melhor. Mas a fé é isso. É para aqueles que desejam andar por ela
e não movido pelo que está vendo, mas movido por aquilo que está crendo. E eu creio que o meu Deus vai fazer. E você precisa crer também e se movimentar. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra nesta manhã, que fala aos nossos corações, Deus. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor, porque tu és um Deus fiel. E em ti nós podemos acreditar, crer, descansar, na certeza de que o Senhor fará. Deus, a nossa perseverança vai mover o teu coração em nosso favor. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará infinitamente mais e mais e mais do que estamos pedindo, do que estamos pensando, mas nós não podemos parar nem desistir, então nos dá resistência para chegar, Senhor. E nos conduz, Deus, pelo caminho que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.